para tratar problemas de temperatura, o que é necessário considerar? Ao desenvolver as equações da termoelasticidade, nós vimos que as deformações normais são uma superposição das deformações elásticas e das deformações térmicas. Para barras, só há tensões normais. Logo, a lei de Hooke para barras com variação de temperatura é um sigma sobre E mais alfa delta T. Das equações da teoria técnica, portanto, a equação diferencial para o problema com variação de temperatura é du dx igual a n sobre EA mais alfa delta T. Veja que, para o caso particular da barra com comprimento L, rigidez axial EA constante, carregada somente por forças pontuais em suas extremidades, com variação uniforme de temperatura, a variação no comprimento da barra é PL sobre EA mais alfa delta TL, que é a equação simplificada do deslocamento da barra com a variação da temperatura. Note que se ΔT é nulo, nós recaímos na expressão anterior da mola equivalente da barra. Já se a força é nula, a variação no comprimento da barra é somente devido à diferença de temperatura. Vamos praticar esses conceitos da equação da barra com variação de temperatura usando o método dos deslocamentos em alguns exercícios. Nesse primeiro exercício, o dispositivo mostrado é usado para medir variações de temperatura. A pergunta é: qual o deslocamento vertical do ponteiro quando a variação de 1 grau Celsius ocorre e qual o deslocamento vertical quando a temperatura é 80 graus Celsius? Esse exercício é interessante porque ele tem um dispositivo usado para medir variações de temperatura. E se nós formos aplicar o método dos deslocamentos, nós começamos fazendo o diagrama de corpo livre. Como não tem forças agindo nesse sistema, e esse ponteiro está apoiado só em 2 barras, então não tem restrições que impeçam os deslocamentos dos elementos desse sistema, esse é um sistema isostático que não tem absolutamente nenhuma força sendo aplicada ou força de reação. A geometria da deformação, portanto, nós vamos assumir que o ΔT é positivo, e se o ΔT é positivo, as 2 barras se alongam. Como o coeficiente de dilatação térmica da barra CD é maior que da barra AB, então a variação no comprimento da barra CD é maior que na barra AB. Então aqui está um esquema da geometria de deformação. Desse triângulo, eu posso escrever que a tangente desse ângulo θ é o delta CD menos delta B dividido por 6, mas é também o delta E menos delta B dividido por 78. Então eu posso escrever o deslocamento vertical da extremidade E do ponteiro como sendo delta B mais delta CD menos delta B sobre 6 vezes 78. Relação temperatura-deslocamento. Nesse caso, delta é só alfa delta T vezes L. Então, delta E é essa expressão. Como o comprimento das 2 barras é igual, delta E é L, alfa do aço mais alfa alumínio menos alfa do aço, vezes 78 sobre 6 vezes delta T. Então, agora eu posso substituir os dados do problema e responder o que ele está perguntando. Qual que é o deslocamento vertical do ponteiro quando ΔT é 1 grau Celsius? Bom, substituindo esses valores, eu vou ver que ΔE é 5,58 micrômetros. Veja que interessante, o deslocamento do ponteiro é 5 microns, mas o menor tamanho que o olho humano enxerga é cerca de 100 microns. Então eu não consigo enxergar nesse instrumento uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Para 100 microns, a menor variação de temperatura que eu consigo enxergar nesse instrumento é de 17,9 graus Celsius. Então, para facilitar a leitura a olho nu, esse instrumento pode ter marcas de escala a cada 20 graus Celsius. Qualquer subdivisão menor que essa, não vai ser possível enxergar a olho nu as variações de temperatura. Então, esse é um instrumento adequado para medir grandes variações de temperatura. Ele não é muito preciso para pequenas variações de temperatura. E o segundo item pergunta, quando a temperatura é 80 graus Celsius, qual que é o deslocamento da extremidade? Bom, ΔT é 80, menos a temperatura inicial 40, ΔT é 40 graus Celsius. Então, o deslocamento de E é 0,2 milímetros. ΔT 40 graus Celsius é 2 vezes a minha escala de 20. Então, se na minha escala tiver marcas a cada 20 graus Celsius, o ponteiro vai se deslocar 2 marcas para cima. Vamos ver agora esse exercício com uma barra que é colocada entre suportes rígidos quando a temperatura é 30 graus. E o exercício pergunta a tensão normal na barra
se a temperatura aumenta para 60 graus Celsius. Esse exercício agora tem uma barra bem engastada, sujeito a variações de temperatura. O que muda quando a barra está bem engastada? Quando a temperatura aumenta, a tendência dessa barra é aumentar de tamanho, mas as paredes vão restringir essa dilatação. Então agora eu posso fazer um diagrama de corpo livre e representar as reações nessa barra que impedem essa dilatação térmica. Das equações de equilíbrio, eu vejo que RA e RB têm que ser iguais em módulo, mas eu não sei quanto que vale essa reação. E da geometria da deformação, bom, aqui está a barra, que tende a aumentar uma quantidade ΔT, mas a parede vai restringir, então vou ter uma compressão elástica ΔE. A minha equação de compatibilidade vai ser a dilatação térmica menos a compressão elástica tem que ser zero, porque o comprimento da barra não vai variar. Assim, usando as minhas relações força-temperatura-deslocamento, a dilatação térmica, alfa ΔT vezes L. A compressão elástica, RL sobre A. Então, eu posso calcular a força de reação, alfa ΔT E vezes A. Substituindo os valores dados no exercício, a reação dos suportes é 7,2 kN, então a tensão na barra, R sobre A, é 72 MPa. Veja que eu posso obter uma fórmula analítica para a tensão. Sigma é R sobre A. Sigma é alfa ΔT vezes E. Mas cuidado com essa fórmula. Ela só vale para esse problema hiperestático. Note que só existem tensões térmicas nesse exercício porque é uma restrição nos deslocamentos do corpo. Se o corpo pode se deformar livremente, as variações de temperatura não geram tensões nos elementos. E vamos ver um exercício agora que tem um tubo de bronze usado para transportar gás de A até B. O exercício fala que se o gás passando dentro do tubo provoca uma alteração da temperatura de 60 graus Celsius em A para 15 graus Celsius em B, quais as reações nas paredes rígidas? Vamos ver esse último exercício em que essa barra está sujeita a uma variação de temperatura não uniforme ao longo do seu comprimento. O que acontece? Se a temperatura aumenta, a tendência do corpo é aumentar. Então, o diagrama de corpo livre, eu vou ter as minhas reações RA e RB desconhecidas, mas iguais em módulo. Da geometria da deformação, bom, a barra quer aumentar devido à variação de temperatura, mas a parede vai impedir essa deformação. Então, a minha equação de compatibilidade é a dilatação térmica menos a compressão elástica igual a zero. E as relações força-temperatura-deslocamento? Essa compressão elástica é RL sobre A. Mas agora eu tenho que calcular a minha dilatação térmica. Como ΔT varia ao longo da barra, eu tenho que calcular esse ΔT levando em consideração essa variação da temperatura. Se a temperatura é TA em x igual a zero e TB em x igual a L, essa temperatura T de x é o TA mais TB menos TA sobre L vezes x. Se o tubo foi fixado a temperatura T0 igual a TB, então a variação de temperatura é o Tx menos T0. Então, meu ΔT em função de x é isso daqui. Chamando TA menos TB de ΔT0, o meu ΔT em função de x é o ΔT0, 1 menos x sobre L. Então, agora a dilatação térmica é a integral de 0 a L do epsilon dx. Epsilon é alfa ΔT, mas agora o meu ΔT varia com x. Então, o meu ΔT é a integral de 0 a L do alfa ΔT0, 1 menos x sobre L. Alfa ΔT é constante, sai da integral. Integral de 1 menos x sobre L é x menos x quadrado sobre 2L, de 0 até L. Então, a dilatação térmica é o alfa ΔT0 L sobre 2. Agora sim, eu posso substituir esse ΔT na minha equação de compatibilidade e calcular a minha reação. A área é a área do tubo, é o π RO ao quadrado menos RI ao quadrado, e o raio externo é o raio interno mais a espessura da parede. Então, a minha reação eu posso escrever dessa maneira. Substituindo os valores dados, eu tenho que a reação das paredes é 18,57 kN. Em resumo, portanto, nós podemos notar o seguinte: as equações da teoria técnica podem sempre ser resolvidas para problemas isostáticos e hiperestáticos
com ou sem efeito da variação da temperatura. No entanto, é importante distinguir o caso isostático do caso hiperestático. No caso isostático, as forças internas sempre podem ser determinadas a priori, a partir das equações de equilíbrio. Determinar deslocamentos nesse caso é simples, basta integrar a força interna. Em problemas isostáticos, como não há restrições impedindo a deformação do sistema, a variação de temperatura provoca somente uma deformação térmica, mas não causa tensões. Já em problemas hiperestáticos, não é possível determinar as forças internas, somente com as equações de equilíbrio. Nesses problemas, as equações de equilíbrio, compatibilidade geométrica e relações constitutivas devem ser resolvidas simultaneamente. O método dos deslocamentos permite tratar de maneira sistemática problemas desse tipo. Note que, nesse caso, variações de temperatura geram tensões adicionais, devido às restrições que aparecem para impedir as deformações térmicas. Essas tensões adicionais são chamadas de tensões térmicas, justamente porque só existem quando há variação de temperatura no sistema. Na aula de hoje, portanto, nós desenvolvemos a teoria técnica aplicada a barras, assumindo como hipótese cinemática que as seções planas e paralelas antes da deformação permanecem planas e paralelas após a deformação. Com isso, nós obtivemos a equação diferencial que governa o comportamento da barra. Essa equação é uma equação de ordem 2, que precisa de duas condições de contorno para ser completamente resolvida. E nós vimos que tanto condições de contorno de força como de deslocamentos podem ser determinadas para se resolver o problema. Ao resolver as equações diferenciais, nós determinamos as forças internas e os deslocamentos da estrutura e, portanto, também as tensões e deformações normais em qualquer ponto ao longo da barra. Nós vimos também que a análise de sistemas compostos por barras pode ser simplificada, entendendo a barra como uma mola equivalente. Sistemas compostos por múltiplas barras podem ser entendidos como associações em série ou paralelo das molas equivalentes. Nós também apresentamos uma maneira sistemática para tratar problemas, que é o método dos deslocamentos. Nesse método, é extremamente importante esboçar a geometria da deformação, para escrever corretamente a equação de compatibilidade geométrica, para resolver problemas hiperestáticos. Por fim, nós vimos também o efeito da variação de temperatura em barras, e vimos que em problemas isostáticos, a deformação total da estrutura é a soma algébrica da deformação elástica e da deformação térmica. Já em problemas hiperestáticos, as equações de equilíbrio, de compatibilidade geométrica e as equações constitutivas devem ser resolvidas simultaneamente. E por hoje é isso. Muito obrigado.